Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Seminário IBGE. O Seminário IBGE, como vocês sabem, é organizado pela DPE, Comec, pela Coordenação de Métodos e Qualidades. Eu estou aqui representando a Comec, representando a Sônia Albieri, que é a coordenadora, não pôde vir hoje. Meu nome é Maria Luísa, para quem não me conhece. E hoje nós vamos assistir o seminário do Luiz Agner, né, que é sobre jornalismo digital e os aspectos da usabilidade da interação gestual no tablet da Apple, que é resultado do trabalho dele, a pesquisa de pós-doutorado que ele desenvolveu no Programa Avançado de Cultura Contemporânea na UFRJ. Então, agradeço a presença do Luiz Agner, de ter se disposto a ir do CDDI até aqui, apresentar para nós. E eu vou solicitar a vocês que, por favor, quando quiserem fazer perguntas, que levantem o braço para eu poder levar o microfone até vocês, porque o seminário está sendo gravado e é importante que fiquem registradas as perguntas que vocês quiserem fazer. E, posteriormente, a apresentação dele, assim como o vídeo também do seminário, vão estar disponíveis na intranet da DPE para, eventualmente, algum colega de vocês que não pôde vir, pode ir lá assistir, tá bom? Obrigada e boa tarde, bom seminário. Será que precisa? Precisa? Ah, é verdade. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado também pela acolhida da Comec, né, nesses eventos do Seminário IBGE, bem interessante sempre. Como a Maria Luísa falou, essa apresentação é o resultado de um trabalho realizado por mim junto ao Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que é um programa de pós-doutorado da UFRJ. O pós-doutorado, eu não sei se vocês conhecem, mas não é a mesma coisa nem que mestrado, nem que doutorado. No pós-doutorado você vai lá, você por sua livre iniciativa propõe uma pesquisa, desenvolve a sua pesquisa por conta própria, não tem orientação, não tem nada, tem na verdade uma supervisão, mas a minha supervisora na ocasião, ela estava fazendo pós-doutorado junto comigo. E ela terminou o pós-doutorado dela um mês antes de eu apresentar a minha pesquisa. Então é uma coisa bem livre. Então no pós-doutorado, na verdade, cada um é responsável por sua própria pesquisa. Então eu propus para o programa de estudos culturais da UFRJ um trabalho de pesquisa envolvendo a interação humano-computador e as interfaces, e foquei nas interfaces, na recepção de informações jornalísticas e noticiosas nos tablets. Como é um pós-doutorado ligado a estudos culturais, o que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, não tem a ver muito com... Tem a ver, mas não tem, está no campo de interseção entre a informática e os estudos culturais. Porque hoje você tem um campo específico de abordagem dos estudos culturais, que são os estudos culturais do software. Porque o software passou a ser tão importante na sociedade, na nossa e no mundo inteiro, que passa a ser uma camada cultural nas sociedades. Então as interfaces, os gestos, os ícones, o design das interfaces passam a ter essa característica de ser uma camada, de serem softwares culturais uma camada de intermediação da interação entre as pessoas e da interação das pessoas com as mídias, né? Então um autor chamado Lev Manovich, ele olha muito para o software, para a presença cultural do software na contemporaneidade, e mostra que ele passou a desempenhar esse papel fundamental na cultura. E o contexto que eu resolvi abordar é o contexto da disseminação de um outro tipo de computador, de PC, de computador pessoal, que é o computador pessoal em formato de tabuleta, que é utilizado para diversas coisas, como vocês sabem, para acesso à internet, acesso a redes sociais, acesso a e-mail, consumo de informações, leitura, e eu me foquei especificamente
no acesso à leitura de informações jornalísticas nos tablets, né? Então você tem esses computadores, são computadores em formato de tabuletas com telas sensíveis ao toque, interação por gestos e conexão sem fio à internet. Isso acabou gerando e está gerando ainda novas práticas de leitura. Essas práticas de leitura têm sido emergentes e estão sendo cada vez mais absorvidas pelo mercado editorial e pela indústria jornalística. Faz parte do contexto também a guerra que existe entre diversas empresas que provêm sistemas operacionais e interfaces gestuais para todos esses dispositivos. E vocês, obviamente, conhecem, né? A Apple, a Microsoft, BlackBerry, Android. Então, essas empresas têm guerra de patentes entre elas e que isso aí vai gerar uma grande dificuldade em termos de acomodação de determinados padrões e vocabulários gestuais que possam orientar a interação gestual do usuário com esses dispositivos. Então, o que era proposto era uma avaliação de comunicabilidade, usabilidade e arquitetura de informação voltada para os aplicativos jornalísticos nos tablets. E o objetivo, então, era investigar de que forma essas tecnologias novas elas iam impactar o consumo da informação jornalística e influenciar a usabilidade da interação com esses novos dispositivos e essas novas interfaces. Quando a gente fala em usabilidade, a gente fala em eficiência, efetividade e satisfação do usuário durante o uso. Então, esses novos modelos de leitura e de consumo da informação têm colocado em xeque as empresas de comunicação no mundo todo, impactado esse mercado, e o tradicional modelo de negócio do jornalismo impresso está em xeque atualmente. A circulação mundial de jornais tem caído, segundo a Associação Mundial de Jornais. E, por causa disso, a mídia tem se voltado para novas experiências, buscando a adaptação do seu conteúdo jornalístico para os novos dispositivos móveis. Então você vê uma delas aí, talvez a primeira revista que gerou um padrão, né, nessa interação do usuário com os dispositivos móveis, os tablets, foi a revista Wired, né, e diversas outras têm cada vez mais migrado para uma adaptação a essas novas plataformas. Então, o meu objetivo era gerar uma série de parâmetros de design que pudessem dar suporte a projetos de publicações noticiosas, visando aí a observação de como os leitores interagem com essas novas interfaces. Era um diálogo que eu estava estabelecendo da minha linha de pesquisa original, na PUC, que é a ergonomia, com outras disciplinas. No caso dessas outras disciplinas, a semiótica, os estudos culturais e diversos outros. Então eu busquei, como estudo de caso, o aplicativo vespertino do jornal O Globo para o iPad, que é o Globo a Mais. Aqui só uma visão do percurso que eu percorri, né? Obviamente, ter um tablet da Apple e baixar as principais publicações jornalísticas disponíveis no Brasil e internacionais para fazer um estudo exploratório. Um levantamento bibliográfico que envolveu autores de jornalismo digital, de arquitetura de informação, de design da interação gestual, semiótica, engenharia semiótica, design de publicações específicas para o iPad, a história de práticas de leitura. Busquei também realizei 2 semestres
de como ouvinte, aluno ouvinte na PUC do Rio, nas disciplinas de nível de doutorado do Departamento de Informática. Essas disciplinas foram Engenharia Semiótica e Introdução à Interação Humano-Computador, que tinha esse aspecto de reforçar a interdisciplinaridade. Tive a oportunidade de realizar uma série de entrevistas com pessoas do mercado que trabalhavam produzindo ou ministrando cursos técnicos de desenvolvimento de aplicativos para os tablets. E nessa etapa eu entrevistei pessoas do próprio jornal o Globo, do próprio Globo a Mais, que foi o aplicativo escolhido para ser o estudo de caso. Uma das coisas que as pesquisas de ergonomia tratam de modo, uma das técnicas de pesquisa que as pesquisas de ergonomia aplicam de uma forma sistemática é a observação do uso. Você observa sistematicamente o uso, observa sistematicamente a interação de pessoas utilizando efetivamente as interfaces. Então, houve uma série de observações empíricas aí de trabalho de usuários e leitores utilizando o aplicativo do Globo. Houve a participação de estudantes, ou seja, alunos meus da faixa da Escola de Comunicação e Publicidade e Jornalismo da faixa foram chamados para participar, e alunos de pós-graduação na especialização de Ergonomia e Arquitetura de Informação da PUC Rio também foram chamados. Então, uma série de conclusões da pesquisa foram, na verdade, sistematização de conclusões dos meus alunos da pós da PUC do Rio, que são pessoas que não só estão se especializando na área de interação humano-computador e interfaces, como já trabalham no mercado, em diversas empresas, agências digitais, Globo.com, etc., desenvolvendo aplicativos para os tablets. Né? E a apresentação de conclusões, uma série de escritos de comunicação científica, artigos e palestras foram realizados em alguns congressos e algumas universidades, como aqui o congresso da AB Cyber, da Intercom, P&D Design, Interaction e tudo mais. Aí, a partir de agora, eu vou passar para uma outra apresentação para a gente ter uma noção mais ou menos básica do que foi a leitura e das formas de leitura e como a leitura foi se transformando no decorrer do tempo até chegar nessas formas de leitura que nós temos hoje. Um minutinho só. A gente tem uma tendência a ver e a pensar na leitura como a leitura que nós praticamos hoje em dia, a leitura que nós conhecemos hoje, ou a leitura como nossos pais, nossos professores nos ensinaram que era a leitura. É um determinado modelo de leitura, mais ou menos representado aí por essa pintura, né? Um modelo de leitura uma leitura de um livro, a leitura silenciosa, a leitura linear de um determinado texto. Esse é um modelo de leitura que surgiu historicamente, né? Mas isso aí não representa todos os tipos de leitura, né? Então, o que é importante aí em termos de leitura, a gente perceber que a leitura é uma prática social, né? Uma leitura é algo que está encarnado em gestos, em espaços e hábitos. Então, hoje, se a gente tem essa possibilidade de ler utilizando um dispositivo móvel, um iPad, um computador ou um tablet, a gente tem essa leitura
vamos dizer assim, encarnada no nosso tempo, encarnada na tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas não foi sempre assim. Isso foi se desenvolvendo no decorrer da história, né? E a leitura teve diversas formas materiais, né? A leitura começou com a pedra, depois foi com a tabuleta, foi com o papiro, desenvolveu-se o pergaminho, o códice, o livro, o jornal, o computador, até chegar no tablet, né? Sendo que essas diversas formas materiais de leitura, algumas delas convivem, né? Hoje em dia a gente tem o livro, o jornal, o computador e o tablet convivendo, né? Numa determinada época, a tabuleta, o papiro e o pergaminho também conviviam. Então isso, na verdade, não é algo linear que tem que se desenvolver necessariamente dessa forma. Então a leitura começou com os sumérios, né? Há 3.000 a.C., né? Onde a leitura nessa época ela tinha basicamente a escrita que foi desenvolvida nessa época tinha basicamente o objetivo de registrar o alimento que era produzido, registrar os impostos, era basicamente um registro. Você não tinha aqui, na verdade, uma prática propriamente de leitura associada a essas tabuletas, né? As tabuletas eram tabuletas de argila, né? E a escrita cuneiforme era desenvolvida aí a partir de estiletes de junco. Já na Antiguidade Clássica, a leitura era algo que era um apoio basicamente para a cultura oral. O objetivo era trazer o texto à memória para que ele fosse basicamente falado, para que ele fosse basicamente narrado. Então a leitura em voz alta nessa época era o tipo de leitura mais desenvolvida e derivava, na verdade, da área da arte da oratória. Isso aí é uma ilustração da Biblioteca de Alexandria. Também não era o tipo de biblioteca que a gente tem hoje em dia, em que havia leitura silenciosa, nada disso. O objetivo da Biblioteca de Alexandria era basicamente um objetivo de conservação desses textos todos, né? Visava conservar os rolos, os volumes, né? E foi aí na Biblioteca de Alexandria que surgiu o conceito de uma obra. Só foi a partir daí surgiu esse conceito de que uma obra só existe se for uma obra escrita. Uma obra que não é escrita não existe. Depois veio em Roma, surgiu o Códex, né? O Códex tem essa configuração mais ou menos aqui, que é basicamente um livro, né, como a gente conhece hoje em dia, só que ele veio para substituir o rolo, né? Ele veio para substituir o uso do papiro no rolo. Então o Códex é um livro reproduzido manualmente, ele tem um custo menor e o material dele era um pouco mais democrático, porque ele empregava o pergaminho, que era um produto disseminado. Então aí um exemplo de um códex utilizado pelo imperador romano Constantino. Na Idade Média começou a surgir a ideia de uma leitura que era a leitura silenciosa, né? A leitura que deixou de ser uma leitura em voz alta. O códex seccionava o texto e no texto surge a separação das palavras, o uso de notações gráficas. Não havia até então nos textos separação de palavras, tá? Então começou aí o uso de notações gráficas, pontuação, vírgula e espaço entre palavras. Aí foi surgindo, nessa época, na Alta Idade Média, um novo tipo de leitura, um novo tipo de relação com a leitura, que quando surgiu aí as universidades, as escolas, e surgiu então a leitura escolástica. A leitura escolástica surgiu como o início do livro como um instrumento do trabalho intelectual.
A partir daí começaram a surgir coisas que não havia até então nos textos, né, como títulos, rúbricas, sinais de parágrafo, separação entre textos e comentários, índices, sumários, etc, etc. E surgiu também o sistema bibliotecário para recuperação da informação. A Contra-Reforma, Reforma e Contra-Reforma, um episódio emblemático, né, da história da leitura, com o índex dos livros proibidos, né. Surgiu a imprensa com Gutenberg, mas é gozado que a imprensa, apesar dela ter facilitado a reprodução técnica dos livros, ela não impactou em como os livros eram, até então, como eles eram produzidos. Esses livros que eram reproduzidos pela imprensa de Gutenberg eram basicamente os mesmos livros que eram reproduzidos manualmente. A inovação técnica e tecnológica aí não chegou a impactar a forma do livro, nem a linguagem do livro. Por quê? Porque o livro impresso era um livro que imitava o livro manuscrito. Tá? E também, por incrível que pareça, a gente tem a ideia de que houve uma produção muito mais rápida do livro com a inserção da imprensa. Isso não é verdade, né? Porque houve sim um aproveitamento melhor da técnica, mas o livro, mesmo o livro impresso, ainda tinha que passar por várias mãos. Pelas mãos do iluminista, pelas mãos do cara que fazia a pontuação, pelas mãos do sujeito que elaborava e desenhava os títulos, as capitulares, as miniaturas, etc. Então, isso aqui, na verdade, as revoluções da leitura, elas não passam necessariamente pela invenção da imprensa. São 3 pontos na história aí da humanidade em que aconteceram fatos que levaram a revoluções na forma como as pessoas liam. O primeiro foi a passagem desse modelo escolástico em substituição ao modelo dos monastérios. Aí foi quando o texto surgiu como um instrumento de trabalho intelectual em contraposição ao que era antes, que era meramente um texto visando a conservação e a memória. Depois a leitura dos cidadãos, né, com a concentração das pessoas em cidades, que gerou uma leitura mais negligente e uma leitura de diversos textos, em contraposição a uma leitura que havia até então, que era ligada à religião, que era uma leitura reverente daqueles textos. Então passou-se de uma leitura de poucos textos para uma leitura mais crítica, de diversos textos. E, em seguida, a etapa que a gente vive hoje, que foi uma outra revolução da leitura, que era onde eu queria chegar, que é a transmissão eletrônica de textos. Então, nessa revolução aqui do texto eletrônico, a gente está trabalhando com arquiteturas lógicas, arquiteturas cognitivas, que vão quebrar o elo físico que havia até então entre o texto e o seu objeto de suporte. Você tinha aqui o cruzamento, na verdade, com o texto eletrônico, surgiu o cruzamento de diversas lógicas, né? Então você tem a lógica do volumen, que é o rolo, que se cruza com a lógica do códex, que é a lógica da paginação. Então você tem uma relação inédita, uma relação virtual, que é o cruzamento de 2 lógicas anteriores. E os papéis sociais que havia até então, que é o autor, o editor, o impressor, o distribuidor e o leitor, esses papéis sociais ficam anulados, eles estão chapados. E, além de tudo, abriu-se a possibilidade para outras práticas de leitura, que são as leituras conectadas, né? As leituras que são compartilhadas. E surgiu também o que é chamado pela autora Lúcia Santaella o leitor imersivo, que é o leitor virtual, é o leitor do hipertexto, é o leitor da hipermídia, é o leitor que navega
no ciberespaço, ele não é só mais aquele tipo de leitor tradicional, aquele modelo que antes havia da leitura, mas ele é o leitor que é usuário, é o leitor que é navegante, navegador. Aqui a gente já vai dar um outro pulo e falar sobre a interação gestual e como é o projeto da interação para esse novo tipo de modo de o leitor ou o usuário se relacionar com as interfaces. Tá? Então eu coloquei esse capítulo como design da interação gestual e a gente já vai ver por quê. De certa forma, o que a gente tem hoje é um retorno ao formato da tabuleta, lá atrás, na civilização suméria, nas cidades-estados de 3000 a.C. O que é o reconhecimento de gestos? É uma forma de o computador compreender a linguagem humana, a gesticulação humana e interpretar isso a partir de algoritmos matemáticos. Os gestos eles vão se originar de qualquer movimento do corpo, qualquer estado do corpo, inclusive da mudança de fisionomia das pessoas, do olhar, de posições com as mãos, com as pernas ou com o corpo. Então, os gestos eles vão liberar os computadores das interfaces tradicionais. Eles vão liberar os computadores do uso de mouse, do uso de teclado, do uso de joystick, tá? Ou de interfaces tradicionais de linha de comando. A partir de agora, os computadores eles podem responder aos usuários a partir da interpretação dos gestos, que é uma linguagem mais natural. Agora, por incrível que pareça, a gente pode imaginar que muita lenda urbana foi criada a partir da ideia de que o tablet da Apple iniciou um novo mercado, né, uma nova linguagem. Isso não é verdade. Você já em 1968, o Alan Kay já tinha idealizado os tablets. Né? Isso aqui foi um projeto dele, que obviamente, como 1968, nunca chegou a ser fabricado. Um pouco depois, a Apple, em 1987, ela chegou a criar o projeto do Knowledge Navigator, que era também, na verdade, isso aqui, se a gente for ver, quem tiver curiosidade, esse vídeo está no YouTube, lá na página da Apple. Ele é um tablet, né? Ele é um tablet multimídia, conceito de 1987. Pouco tempo depois, em 97, entrou o Palm Pilot, né, da US Robotics, e que muitos imaginaram que isso ia se tornar um padrão. Foi superado. Em 2003, com o lançamento do XP, a Microsoft tentou lançar no mercado o tablet PC. Por uma série de razões, não foi bem sucedido no mercado, muito provavelmente por causa do peso, memória, não sei, velocidade, mas ainda não estavam dadas as condições tecnológicas e de mercado para o sucesso desse dispositivo. O Crunchpad em 2008 e finalmente a partir de 2010 surgiram todos esses dispositivos que vocês conhecem, que hoje dominam aí o mercado em termos de tablets. Os tablets eles usam a linguagem Natural User Interfaces, né, que são as linguagens naturais. Essas linguagens naturais, elas basicamente se dividem em 3 tipos de linguagens. Esse vocabulário gestual, que pode ser vocabulário gestual touchscreen ou vocabulário gestual livre, pode ser por comando de voz ou pode ser também por rastreamento de olhar.
Atualmente até tem no mercado brasileiro um dispositivo da Samsung que você interage por rastreamento de olhar. Então isso aí abre o caminho, na verdade, para novos tipos de interação e novas formas de a informação e basicamente a informação jornalística ser consumida e acessar essas informações. Então surgiram a partir de agora novos paradigmas. Eu vou até dar uma pausa aqui para mostrar um vídeo que é uma visão da Microsoft para daqui a 5 anos, utilizando essas tecnologias aqui, as interfaces naturais, as interfaces por gestos, computação ubíqua, computação pervasiva, m-commerce, realidade aumentada e as novas tecnologias das telas. Todas essas tecnologias já estão disponíveis. Então, né, nesse vídeo, a Microsoft coloca uma visão do que pode ser o futuro próximo aí para ela.
O que a gente vê aí, basicamente, são esses novos paradigmas, que são as interfaces naturais, as interfaces por gestos, sejam gestos livres ou gestos touch. A gente vê a computação ubíqua funcionando, né? Aquela computação que está em todos os lugares, todo lugar tem acesso à internet. Por exemplo, você tem a computação pervasiva, que é aquela computação que você não vê, não sabe que é um computador, mas pode estar na mesa, pode estar na porta do armário, pode estar na porta da geladeira e pode estar no vidro do táxi, né? Ou no espelho. A pessoa pode acordar de manhã e no espelho do seu banheiro está interagindo com acessar as notícias, por exemplo, do dia, a edição do jornal do dia no espelho do banheiro. Então essa é uma computação pervasiva. A gente viu o M-Commerce, que é o Mobile Commerce, quando aquele oriental que está no metrô dá um donativo para uma pessoa que está fazendo uma performance, mas está ali só virtualmente. A gente viu a realidade aumentada, que aparece diversas vezes. Uma delas é quando ela coloca o óculos, que é semelhante ao Google Glass, o óculos do Google, e começa a traduzir para o inglês o que ela está ouvindo. E a gente viu novas tecnologias das telas, né, o tempo todo. Todas essas tecnologias, bom, são um prato feito para o governo americano fazer todo tipo de interceptação que eles querem, obviamente, né? Mas todas essas tecnologias estão aí disponíveis, né? E estão no mercado. E estão sendo colocadas no mercado. Então eu vou agora para a última parte, que é propriamente uma aplicação disso tudo, né? Aí já focando no estudo de caso do Globo a Mais, né? Então, vendo essas questões relacionadas à interface por gestos, interface touch, ao desenvolvimento da leitura, ao surgimento do leitor imersivo. Então, qual era meu objetivo principal? Chegar numa definição de parâmetros e requisitos de projeto, parâmetros e requisitos de design, que pudesse fornecer uma orientação para a criação de aplicativos noticiosos para os tablets, especificamente, respeitando-se aí uma série de requisitos aí cognitivos do leitor imersivo. Então, a primeira coisa quando a gente fala hoje no jornalismo digital é ter uma noção clara de que o jornalismo está em crise. No mundo todo, o modelo de negócio das empresas de mídia, particularmente o jornal impresso, está sendo colocado em xeque pelas mídias sociais e pela internet, pela web, pelos novos dispositivos, como os tablets, como os blogs e tal. Então, um exemplo disso, aqui tem a tradicionalíssima revista Newsweek dos Estados Unidos, que depois de 80 anos fechou. Essa foi a última edição da Newsweek. Agora só tem o Newsweek online, a Newsweek impressa acabou. O Brasil está seguindo o mesmo caminho. O Jornal da Tarde, depois de 46 anos, um jornal emblemático, muito considerado, né, com uma grande trajetória na imprensa, fechou as portas. Jornal do Brasil, que eu mesmo já tive o privilégio de ter sido colaborador do Jornal do Brasil durante alguns anos, só tem hoje em dia, o que restou dele foi a versão digital. E diversos outros jornais ou empresas tradicionais de mídia impressa também estão sendo
colocados em xeque aí. No Folha de São Paulo, por exemplo, hoje em dia é apenas uma marca, talvez até uma marca secundária do grupo UOL. Então o Philip Meyer, que é um jornalista conceituado, que escreveu uma trajetória grande na imprensa, escreveu esse livro, Vanishing Newspaper, Salvando o Jornalismo na Idade da Informação. Ele mostra que, além de tudo que o jornalismo já passou na sua história, perseguições, empastelamento de jornais, censura prévia, recolhimento de jornais pela censura, aqui no Brasil nós tivemos isso pela ditadura, assim que saía nas bancas, etc, etc, sufocamento econômico. Na verdade, a maior crise da história do jornalismo está acontecendo agora, com a internet. A internet que jogou o jornalismo na sua pior crise. E as gerações vão se passando, vão se renovando e cada vez menos consumidores estão interessados na leitura do jornal impresso, né? Então o Philip Meyer, ele já previu aí que os jornais impressos vão ter desaparecido no ano de 2043. Segundo o Congresso Mundial de Jornais do ano passado, na América do Norte e na Europa Ocidental a circulação de jornais caiu 17% nos últimos 5 anos, e a receita publicitária dos jornais caiu de 128 bilhões, isso em nível mundial, né, para 96 bilhões e continua caindo, né? Então hoje em dia a gente tem essas tendências no jornalismo, na verdade. Reformulações gráficas e editoriais, projetos de marketing e promoções, o tempo todo buscando recuperar o mercado do jornalismo impresso. O surgimento de diversos jornais gratuitos, como o Metro e o Jornal Destaque, que são distribuídos no mundo todo, e o advento dos jornais populares, aí, como Meia Hora e Extra, que estão surgindo, né? Então, na Europa, hoje o mundo estaria dividido. Na Europa e nos Estados Unidos, uma queda de circulação dos jornais impressos. Na Ásia e na América Latina, há um aumento de circulação, mas isso em função do aumento do surgimento da classe média e do aumento da classe média nesses países da Ásia e da América Latina, que tem feito com que aumente o mercado e o interesse dos jornais populares. Isso segundo a Associação Mundial de Jornais. E os jornais estão tentando novas linguagens. Isso aqui, por exemplo, é o The Daily, um jornal que foi lançado com uma produção de conteúdo exclusiva para o iPad. É um jornal que não circulava de forma impressa e somente no iPad, pelo grupo News Corp. Aqui, as revistas do grupo Time, todas migrando para os tablets, formato de tablets, né? E no Brasil, você tem que a audiência online, o consumo de conteúdos noticiosos online tem aumentado, sendo que nos dispositivos móveis tem aumentado muito mais. Então aqui o número de páginas vistas de notícias de 2011 para 2012 aumentou bastante online. O número de visitantes para leitura de notícias online também aumentou bastante. E o tablet vem liderando o crescimento aí dos tablets, é o maior deles, depois o crescimento dos smartphones. E aí, então, eu surjo no foco aqui, a partir de agora, no estudo de caso, que é o aplicativo vespertino do Globo, que é o Globo a Mais. O Globo a Mais é esse aplicativo. Eu não sei se vocês conhecem. Esse aplicativo aqui. Do Globo.
Ele é uma edição vespertina. Exatamente. Eu vou mostrar um vídeo do lançamento aqui do Globo a Mais, para vocês terem uma ideia. Quem aqui conhece o Globo a Mais? Só você? Você também? Aqui dá para ter uma ideia nesse vídeo de como ele funciona. É por assinatura digital. É fácil navegar pelas telas do Globo a Mais. Quer passar para a próxima página? Deslize o dedo para a esquerda. Se quiser voltar, é só fazer um movimento para a direita. Dentro das reportagens, comum das seções, o movimento é vertical. Repare na sinalização no canto inferior direito, que mostra o total de telas disponíveis e a tela na qual você está. Alguns textos também são navegáveis dentro de uma tela. Conteúdos extras são sinalizados por meio de ícones. Os recursos abrem automaticamente a partir de um leve toque sobre a tela. Assim, você pode ampliar imagens, abrir vídeos, pergaminhos de foto e muito mais. Na primeira página, você pode saber o que a edição do Globo a Mais traz de mais importante. Basta deslizar o dedo para os lados sobre as chamadas quadradas no canto superior direito da tela. Para ler as principais notícias do dia, use a seção Giro. Toque nas fotos para entender por que os personagens ganharam destaque naquele dia. Na página seguinte, faça o mesmo nos 3 números. O Globo a Mais vai publicar diariamente a seção Imagens do dia. Deslize o dedo sobre a foto da direita para a esquerda até chegar à última imagem. Para ler a legenda, encoste o dedo sobre a fotografia. Gire e veja as fotos ampliadas. Para continuar a leitura da edição, use a parte preta da tela. Nas colunas, encoste na foto para ler o texto ou assistir a um vídeo feito especialmente para o Globo a Mais. Para retornar à tela inicial, toque no ícone Voltar. Nas dicas, leia o texto principal e toque nos botões retangulares para ter acesso a conteúdos especiais. No alto da tela, o assunto do dia será iluminado pela cor azul. Reportagens especiais serão divididas em partes. Quando abrir um dos textos, toque nos botões para saber o assunto de cada dia. Este é o Globo a Mais, o vespertino digital do Globo, publicado de segunda a sexta-feira no seu iPad. O Globo a Mais é uma tentativa do Globo de atualizar suas linguagens, incorporando a multimídia, e também de buscar novos leitores, novos assinantes digitais, ou seja, aumentar a sua base de assinantes digitais e buscando aí um contato com as novas gerações, né? A geração Y, vamos dizer assim, porque o pessoal hoje em dia, os jovens não leem jornal impresso, isso é sabido, né? O Globo a Mais ele recebeu o Prêmio ESSO de jornalismo no ano passado na categoria de melhor contribuição à imprensa. Então, como é que foi a pesquisa? Em primeiro lugar, eu fiz entrevistas com diversas pessoas relacionadas com a criação e produção de conteúdo de aplicativos ou jornais e revistas digitais para tablets, em especial com pessoas da própria equipe do Globo a Mais. E também, em seguida, eu fiz observações sistemáticas de uso do jornal, do Vespertino Digital. Então, aqui só alguns highlights dessas entrevistas. Uma delas foi realizada lá na própria redação do Globo com a Adriana Barsotti, que é editora do Globo a Mais. Ela é editora de tecnologia do jornal O Globo e era editora do Globo a Mais. Então ela fala que uma das principais características do Globo a Mais em comparação com as notícias online na internet é que tem uma interface gráfica bonita e prazerosa e que passa a unir o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo digital com o melhor do mundo gráfico, né? E ela fala que o glamour do impresso está presente, porque a apresentação visual do impresso
passou a se tornar algo preservado na versão do Globo para o tablet. A Raquel Cordeiro é designer diagramadora do Globo a Mais. Ela fala que o público-alvo é o público AA, né? Que o objetivo é pegar esse público na volta para o trabalho e que o requisito é inserir muita multimídia, muita foto, muito vídeo e muito infográfico no Globo a Mais. O Télio Navega, ele é colunista do Globo a Mais e também é diagramador e designer do Globo a Mais. E ele apontou uma coisa interessante. Ele fala que os jovens não leem mais jornais. E, por outro lado, as pessoas que trabalham na redação dos jornais são jornalistas, são pessoas mais velhas e que não conseguem entender as transformações que estão se dando atualmente. E que isso gera aí um gap entre a juventude, que seriam os novos leitores, né, e as pessoas que trabalham na redação dos jornais, que são pessoas que não conseguem entender de uma forma completa essas transformações que estão ocorrendo. A Raquel Cordeiro, ela fala que tem pouco feedback dos leitores, né? O Globo a Mais não houve testes, oficiais dessa interface do Globo a Mais, mas que em testes acadêmicos uma série de problemas foram notados, inclusive problema de desorientação do leitor dentro do aplicativo Globo a Mais. E a Adriana, que é a editora, ela fala que os jornalistas, até o presente momento, nunca tiveram que se preocupar com problemas de usabilidade, problemas de arquitetura de informação. Tudo isso é uma novidade para o profissional de imprensa e que hoje, com o lançamento desses aplicativos, é que essas questões estão começando a chegar no profissional de imprensa. O Chico Amaral, ele é o designer do escritório Cases e Associates, que é o escritório espanhol que fez a reformulação gráfica recente do Globo e fez também a criação da interface gráfica do Globo a Mais. Esse escritório Cases é um escritório de design espanhol especializado na reformulação gráfica de diversos jornais pelo mundo todo. Já fez a reformulação gráfica do The Independent de Londres, o La Stampa da Itália, o Clarim da Espanha, o Estado de São Paulo e o Daily Mirror. Então é um escritório que foi contratado, no caso pelo Globo, para criar a interface do Globo a Mais. E ele, no caso, quando eu entrevistei ele criticou, no caso, a própria lentidão da indústria jornalística, das empresas jornalísticas, né? Que as empresas jornalísticas, elas acabam sendo muito lentas para absorver as mudanças. E que isso seria mais um problema de cultura empresarial dessas empresas de mídia do que propriamente um problema do profissional de jornalismo, que seria a obrigação dessas empresas proverem todas as condições para o desenvolvimento de bons produtos. Aí já passando para a segunda fase, que são essas observações sistemáticas de utilização, eu defini uma amostra de pessoas para as quais eu ia apresentar algumas tarefas utilizando o aplicativo o Globo a Mais, para que eles buscassem determinadas informações. Essas pessoas foram selecionadas entre alunos do curso de Comunicação Social e Jornalismo. Então, num levantamento preliminar, a idade desse grupo, a maioria estava entre 20 e 24 anos, ou seja, faria parte, vamos dizer assim, do target
do jornal O Globo, no sentido de aumentar a sua base de assinantes digitais. Por outro lado, essas pessoas, a maioria delas não tinha experiência prévia de leitura de publicações jornalísticas nos tablets, ou seja, não era o foco dessas pessoas propriamente lerem publicações jornalísticas nos tablets. Então, foram selecionadas pessoas, né, estudantes, alguns foram divididos em 3 grupos, alguns com experiência em leitura com experiência alta ou moderadamente alta em leitura de publicações jornalísticas em tablets, pessoas com experiência moderada ou alguma experiência e pessoas que responderam que não tinham nenhuma experiência prévia nesse tipo de leitura. Foi colocado algumas tarefas para eles, por exemplo, a partir de uma determinada edição selecionada lá do Globo a Mais, buscar determinadas informações. Por exemplo, para um trabalho da faculdade, encontra dados de exportações da indústria automobilística relativos a abril, divulgados pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Ou então, você quis ver a foto do pênalti cobrado pelo craque francês Zidane sobre o goleiro italiano Buffon. Tá? Ou então, você se interessou em saber a idade do vocalista Joy Tempest, da banda Europe, e aproveitou para assistir o vídeo dessa banda, um sucesso de 1986. Então, dada uma série de tarefas relacionadas à busca de informação que eles iam encontrar numa determinada edição do Globo a Mais. Né? Aí, alguns problemas aí foram detectados. Eu vou só passar aqui um vídeo para ilustração, um vídeo de uma dessas interações. Um minutinho só. Use o Globo a Mais para encontrar as seguintes informações. Para um trabalho da faculdade, encontre dados da indústria automotiva relativos a abril, divulgados pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Indústria automotiva. Dessa forma, eu consigo visualizar procurando alguma coisa, não saindo. Não está passando. Aí nessa hora eu pedi para olhar para ver se tinha travado o tablet, mas não tinha travado não. Aí continuamos naquele ponto. Voltou para a banca, não voltou para minhas edições. Então, vamos lá. Para visualizar. O que você está procurando mesmo? Eu estou procurando o botão aqui embaixo. Cadê? Sumiu o botão. Vamos procurar essa. Mas qual é a informação mesmo? A informação é procurar dados sobre a indústria automotiva. A gente faz um tipo de estudia. Aqui. Veículos. Segunda fala que a aproximação de veículos caiu 15,5% em abril em relação a março. Então, ele quer controle de dados da indústria automotiva relativo a abril. Volta. Por um errinho eu perdi a página. Eu me perdi. Achei.
que os índices de abril mostram que as exportações também encolheram. Então, já achei. Então ela encontrou o dado aí, tá? Que ela estava buscando. Então esse é só um exemplo, uma ilustração do tipo de teste, do tipo de observação que foi realizado. Essa moça, ela é estudante de jornalismo, tá? Numa universidade privada aqui particular aqui do Rio. Então, a partir de uma série de observações sistemáticas, foram encontradas uma série de problemas relacionados a esses itens, e os problemas encontrados foram classificados segundo um estudo feito por Norman e Nielsen sobre a interação com interfaces gestuais em tablets. Então, essas questões que estão colocadas aí foram observadas, né? A primeira coisa que Norman e Nielsen fala, e que foi observado também, é que a questão da visibilidade de affordances, ou seja, na interface do Global Mais não tinha uma diferenciação visual muito forte, muito convincente entre aqueles elementos que são elementos clicáveis, elementos de interação, e aqueles elementos que não são clicáveis. E isso gerava uma precária percepção de conteúdos adicionais, ou seja, muitas vezes havia conteúdos adicionais nas páginas, mas eles ficavam perdidos, porque as pessoas não acessavam. Isso tem a ver, essa discussão tem a ver com uma discussão bem atual no campo do design de interfaces, que é uma discussão sobre esquemorfismo contra flat design. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas essa discussão é bem atual e tem a ver com esse problema da visibilidade de affordances, né? Então, não é fácil para o leitor perceber que existe conteúdo jornalístico embutido numa matéria. Então, por exemplo, aqui você tem diversas fotos, você tem 5 fotos diagramadas no espaço de uma foto, mas a indicação de que você tem mais conteúdo, ela é muito sutil, e muitas vezes o leitor ele perde esses conteúdos adicionais. Depois, o leitor ele fica desorientado e muitas vezes se perde, ele não sabe em que seção editorial da revista ele está. E olha que é difícil se perder nessa revista, porque ela só tem 20 páginas, ela é pequena, né? Mas os leitores se perdem. Então, por exemplo, aqui você não tem qualquer tipo de indicação de que você está na seção internacional, tá? Você tem aqui título, subtítulo, mas você não tem uma indicação de que você está na editoria internacional da revista. Então o leitor fica desorientado por causa disso. A capa, ela, até quando foi realizada esses testes, a capa não tinha um papel de homepage. Aliás, não tinha homepage na revista. A revista era muito baseada em cima do modelo da revista impressa, de uma revista impressa, da mídia impressa, né, por uma série de razões, até pela própria plataforma que era o InDesign, que é a plataforma que servia como produção. E esse modelo da mídia impressa, ele contraria, em certa medida, a expectativa da geração Y. A geração Y cresceu navegando na web, na internet, na World Wide Web. Então, o modelo de que existe uma homepage, qualquer publicação tem uma homepage, é importante. E o Global Mais não tinha uma homepage. E até então, essa parte aqui do Global Mais não tinha links para as matérias. As pessoas muitas vezes ficavam tentando clicar aqui, nesse cabeçalho da capa, e isso não levava a uma interação direta, a um link direto para essa matéria. Depois eles até corrigiram isso,
E atualmente, se vocês forem pegar o Globo a Mais, isso aqui se torna links, isso aqui também se torna links. Mas até o momento que foi realizado essa pesquisa não havia. A homepage, né? Modelo de paginação. Você, para navegar de uma matéria para outra, a paginação é horizontal. E para navegar dentro da mesma matéria, a paginação é vertical. Isso não é uma coisa totalmente clara para todas as pessoas, né? Isso pode ser claro. Para mim, por exemplo, era óbvio que isso acontecia, mas para muitas pessoas isso não era claro. Também levava as pessoas a se perder, até porque não tinha numeração das páginas. E também não tinha nenhuma indicação da editoria aqui em cima, tá? Então era fácil as pessoas se perderem, né? O aplicativo não tinha ferramenta de busca por palavras-chave, que é o padrão da interação online, ferramenta de busca, né? Então havia falta de outras funções que eram compatíveis com o tablet, como pinça, você dá um duplo tap para você ampliar a fonte, ampliar o conteúdo. Isso não era utilizado, então dava problema. Um problema que acontecia até mesmo nesse filme que a gente viu, ela clicou no botão voltar e simplesmente a revista se fechou e ela voltou para a banca de jornal para comprar outros produtos do Globo, né? Então, quando ela clicava em voltar na web, a gente tem aquele padrão que volta para a última página que você viu. Ou para home. Aqui não, voltar, fecha o aplicativo. Então não seguia aí, não tinha essa questão de reversibilidade de ações. Você também tinha problema de detectar as funções. Muitas funções ficavam escondidas, apagadas. Aconteceu também no filme que eu mostrei para vocês. Você tem uma barra de ferramentas aqui em cima e aqui embaixo. Só que essa barra de ferramentas, ela, na medida que você vai navegando, ela vai aparecendo e vai se escondendo, vai aparecendo e vai se escondendo. Ela não fica o tempo todo disponível. Então isso também gerava problema, gerava insegurança na navegação do usuário, além dela encobrir uma parte do conteúdo. Vocês veem aqui que o texto está encoberto aqui pela barra horizontal que surgiu lá em cima. Na galeria de fotos, você tem legenda para as fotos, só que você tem que dar um tapzinho, né? Um toque no meio da foto para aparecer a legenda. Então também era difícil isso ser detectado de primeira por muitos usuários, né? Algumas operações elas não eram muito confiáveis, porque dependendo da página, a mesma operação não gerava o mesmo resultado. Então nessa página aqui da galeria de fotos, se você fazia a interação sobre a foto, você ia alterando a foto da galeria. Agora aqui em cima, só na parte preta, na barra preta, você ia alterando a seção do jornal. Então isso muitas vezes também gerava confusão, nesse caso aí, para o usuário. E, por último, não era totalmente solucionado pelo Globo a Mais a questão de você escalonar para diversas orientações. Então, muitas vezes, os leitores se confundiam com o reposicionamento de vídeos e fotos do modo vertical para o modo horizontal. O Globo a Mais até tentou resolver isso, essa questão do posicionamento horizontal ou vertical, travando muitas páginas, travando a reconfiguração gráfica para o modo horizontal. Mas como padrão na maior parte das revistas para iPad, você tem que criar duas diagramações para a mesma página sempre. Uma diagramação vertical e uma segunda diagramação para, no caso do usuário, virar para a posição horizontal. Então isso gera, na verdade, o dobro de trabalho para você diagramar a mesma publicação. Então isso não estava totalmente
solucionado, né? Então, o que aconteceu? O Globo a Mais, ele pretendia atrair leitores, né, para aumentar o seu target de assinantes digitais, aumentar o seu rol de assinantes digitais, mas a forma como ele era trabalhado, até a forma dele ser trabalhado, tendo como modelo só a mídia impressa e não outros tipos de mídia já digitais, e ser produzido num aplicativo que tem como base a mídia impressa, que é o InDesign, e ter sido desenvolvido por um escritório de design que apesar de ser muito bom, muito premiado, ele é um escritório especializado na reconfiguração gráfica de jornais no modelo da mídia impressa, e também por não ter sido feito nenhum tipo de teste sistemático com essas interfaces ao longo do desenvolvimento desse trabalho, ele acabou expondo o seu público de assinantes digitais, que é basicamente geração Y, né, os jovens, né, a algumas dificuldades de navegação e constrangimentos ao interagir com o aplicativo, né? Então ainda se sobressaíam aí questões que ficaram pendentes no Globo a Mais em termos de projeto, em termos de design, em termos de interação humano-computador. Atualmente o Globo a Mais vai passar por mais uma reformulação, né, e eles vão deixar de lado essa interface que eu mostrei, que é a atual, e vão reconfigurar toda a publicação usando código aberto, que é um aplicativo nativo para iPad, usando a linguagem da Apple. Eles vão utilizar agora a linguagem HTML5, então vai ter um outro tipo de abordagem. Então vai ser totalmente reformulado. Eu cheguei, que era o objetivo, cheguei a uma série de requisitos aí de usabilidade. E obrigado. A gente termina aqui por hoje. Luiz, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Uma pergunta. O Globo a Mais tomou conhecimento do seu trabalho? Você apresentou para eles? Todos tomaram conhecimento. Inclusive a equipe do Globo a Mais foi entrevistada. Sim. Mas do resultado do trabalho? Entendi. Sim. A reformulação foi depois da apresentação? Não, essa reformulação ela não aconteceu ainda. Ela está em desenvolvimento. Ela é uma proposta para o ano que vem. Não aconteceu ainda essa reformulação. Ok, obrigado. Eu ia fazer a mesma pergunta que ele fez, né, querendo saber isso. Se você chegou a apresentar os resultados e como é que eles reagiram ou não reagiram? O resultado do teste de usabilidade foi apresentado para a editora, que é a Adriana Barsotti, que é uma das minhas principais entrevistadas. Ela não é mais a editora do Globo a Mais, porque ela pediu para sair do Globo para fazer doutorado. Então está fazendo doutorado na PUC. Está fazendo doutorado. E o Chico Amaral, que é o designer da Cases Associates, eu também mandei para ele o resultado dos testes de usabilidade. E ele, na ocasião, eu até coloquei aqui uma das respostas que ele me deu. Ele defendeu o projeto original, mas colocou que muitas vezes ele defendeu o projeto original dizendo que quando foi feito era uma coisa muito nova. Então desenvolver projetos para iPad era algo de ponta. Poucas empresas tinham um contato muito estreito com a Apple,
E era uma coisa que estava sendo ainda desenvolvida no escuro, na base da tentativa e erro. Mas ele colocou até uma declaração aí que eu até selecionei aqui e apresentei, que ele falou que as empresas jornalísticas são lentas para absorver, são muito conservadoras, são lentas para absorver as mudanças. Isso eu tentei colocar isso, e isso bateu de certa forma até com o que o Télio Navega colocou, que também existe uma cultura lá dentro da redação do Globo, que é uma cultura muito voltada para a mídia impressa, que é o principal produto do Globo. Então não existe uma compreensão tão grande assim das transformações que estão ocorrendo, né? Não existe uma compreensão tão grande assim de como as novas gerações estão consumindo, como elas estão interagindo com a notícia hoje. Os jornalistas não compreendem muito bem isso, né? Até por uma questão geracional, ele colocou. Mas então tem a questão da cultura da empresa, cultura do jornalismo, e ele até colocou, que eu mostrei aqui, que ele coloca que é obrigação das empresas também criarem todas as condições para que os melhores produtos sejam desenvolvidos. Eu achei interessante essa colocação dele. Primeiro, parabéns pela palestra e pelo trabalho. Desculpa ter demorado tanto. Não, tudo bem. Eu tenho 22 anos e eu não leio jornal. Eu vejo mais pelo... Você nunca leu jornal, né? Não, já li, mas eu vejo mais pelo iPad e pelo computador. E uma coisa que eu noto assim, é que as empresas, elas pegam mais o jornal impresso e jogam ele pro iPad, porque você vai achar que é a mesma coisa. Uhum. E questão da propaganda também, porque 90%, eu acho, não sei quanto que é, mas da receita de jornal é por publicidade. E como que a imprensa está vendo isso, tá vendo isso pro iPad, assim, porque a gente não gosta de ver a publicidade, de ter muita publicidade num jornal, pelo menos. Você está perguntando especificamente em termos de publicidade? Sim. Ué, como é que você acha que... O modelo de negócios é o mesmo. O Globo a Mais tem publicidade. Eles querem ter o máximo de anúncio possível, né? Eles querem que haja a remuneração do jornal venha pelas assinaturas digitais e pelos anúncios pagos. O modelo propriamente se tornou digital, se tornou multimídia, mas o modelo de assinatura continua. O modelo vai continuar o mesmo continua. Pelo menos por enquanto, né? Não, porque assim, eu vejo que alguns amigos meus e eu mesmo, a gente não gosta de... A tela já é reduzida, já tem um modelo reduzido, e então você é mais direcionado para aquilo que você quer ver, assim, não tem uma publicidade no meio. Uhum, Eu particularmente não gosto também de publicidade. Enfim. E aqui tem umas coisas, às vezes, que você cai no anúncio e você fica travado no anúncio. Isso eu acho terrível. O anúncio te trava de tal forma que te obriga você a interagir de alguma forma, senão ele não passa. Eu acho que o objetivo deles é manter esse modelo de negócio. Eu não sei se o jornalismo vai conseguir. Nós temos jornalistas aqui atuantes na plateia, talvez eles possam responder melhor em termos do modelo de negócios da imprensa, né? Boa tarde, Luiz. Você citou a questão do portal UOL, a Folha ser uma marca do portal. E hoje está cada vez mais iminente as parcerias dos grandes portais com jornais. O IG tem uma parceria com o Dia, você lê jornais, a UOL, você lê notícias da Folha. O G1, no Globo, né? Você vê o portal como um algoz do jornal?
um futuro algoz do jornal, entendeu? Não tenho a menor ideia, realmente. Eu não sei como é que o jornalismo impresso vai sair dessa sinuca. Nem como jornalismo impresso, nem como jornalismo de uma forma geral. Ele engoliu, por isso que eu estou devolvendo a pergunta para a plateia, que nós temos jornalistas aqui e que podem... O que existe é uma previsão de que em 2030 não vai haver mais jornais impressos. Enquanto a partir do colega ali, eu sou da geração que li jornal em papel, hoje já não leio, mas só internet. Mas essa que você citou isso, está cada vez mais constante. Você abre o portal, o link direto para o jornal. Eu visualizo isso, daqui a um tempo o portal vai engolir. A marca e o portal hoje está muito mais presente, acho que ela tem mais força do que propriamente o jornal. Tirando as grandes comparações, como o Globo, sim, mas eu estou falando a nível de Brasil. Né? Eu estou vendo o portal engolir o jornal. Uhum. Obrigado. Acho que essa própria noção de que você tem uma edição do jornal diária também é algo que tende a ser cada vez mais colocado em xeque, né? Por que você tem uma edição do jornal matutino, uma edição vespertina, se os fatos acontecem o tempo todo, a notícia acontece, né? Sem parar. No portal e nas mídias sociais. Mas o jornal, se você pega o Globo a Mais, por exemplo, compara com o portal do Globo, ou pega a própria edição do Globo, é muito mais aprofundado, o texto é muito mais elaborado, é muito mais cuidado, né? Dá muito mais prazer você ler um jornal realizado por profissionais, mesmo que seja de profissionais já de uma geração mais para trás, do que você ler um portal que tem um parágrafozinho cheio de erros, cheio de problema de apuração, enfim, cheio de, né, superficial, né? Enfim. Parabéns também, achei bem boa, um trabalho muito bom. Eu pergunto para você se você chegou a investigar os outros, ou investigar não, eu sei que você não investigou, mas se você conhece, por exemplo, o Estadão Noite, que é a versão para o iPad lá do Estadão, e se você chegou a ter alguma análise, mesmo que sua mesmo, se tem os mesmos problemas do Globo. Eu confesso que eu comecei esse ano, eu trabalho na CCS, lá na Coordenação de Comunicação Social. Então, esse ano, eu falei assim, vou começar a ler todas essas versões, as versões digitais e as versões para o iPad. E meu feedback, assim, como usuária, é que eu achei muito ruim. Todas. A versão digital para o iPad é ridícula, porque é simplesmente pegar o jornal e botar no iPad e pronto. Nos caras não deviam nem cobrar por isso. É um PDF. Os caras não deviam nem cobrar por isso, porque é uma vergonha os caras me cobrarem para botar um PDF no meu iPad, entendeu? Eles vendem a assinatura digital, mas na verdade não é nada. Não, exatamente. Se você é assinante do jornal impresso, se você quer ter no iPad, você tem que pagar mais. Isso é uma vergonha isso, né? Outra coisa é que assim, as versões tanto do Estadão Noite quanto do Globo a Mais, eu acho, fora todos esses problemas, assim, nem acho que em termos de conteúdo são coisas que me levariam a ler isso, entendeu? Que eu acho também que é um outro ponto aí, uma discussão mais, talvez, para os jornalistas, que eu acho que não é muito... Não sei se você é jornalista mesmo. Não, sou... Eu até tenho um registro de jornalista, sabe? O tempo que outra encarnação que eu Mas eu senti que você trabalha mais com essa parte do design, que é fundamental. Mas mesmo em termos de conteúdo, quando você fala assim, mas é melhor do que o site... Não sei. Se é tão melhor que justifique eu ler mais isso e não ler o site, simplesmente o portal.
Eu queria saber o que você achou desse outro aplicativo, que acho que é o único, não sei se tem mais algum outro específico. Do Estadão eu não conheço, não. 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 Ele é um aplicativo no estilo do Global Mais? Ele chama Estadão Noite. Ele também sai à noite, né, fim da tarde. Ele assim, eles são bem... O foco deles é bem parecido. E acho, assim, te convido aí, te sugiro vou dar uma olhada. Investigada, porque eu acho bem ruim também, assim, tem mesmo problemas parecidos. Ele é nativo dentro da linguagem da Apple, né? Porque isso faz uma certa diferença. Luiz, você falou sobre publicidade, algumas páginas que travam, né? Sim. A incidência de publicidade eu não conheço, não naveguei no Globo Mais, não sei, mas a incidência de publicidade se dá no formato tradicional, de imagem estática e tal, ou tem alguma coisa dinâmica? Não, a publicidade é totalmente multimídia também. Tem link para comercial? Link para site, tem vídeo, tem música, tem interação, é totalmente dentro da linguagem interativa. Legal. É publicidade híbrida. Pois é, te pareceu que a publicidade está melhor desenvolvida em termos de linguagem do que a informação noticiosa, jornalística e tal? Como é que foi? Se a publicidade está mais desenvolvida? Mais resolvida em usabilidade também. Acho que não. Não, também esbarra em problemas parecidos? Não, né? Porque se você tem uma publicidade... Agora existe um novo tipo de marketing, nova visão do marketing, que se chama marketing de interrupção. Que significa o seguinte, você está lendo e de repente te interrompe a tua leitura, você fica travado. Bacana, hein? É marketing de interrupção. Bacana, ruído, que causa assim, um caos. Não é ruído, é a publicidade que entra, interrompe a tua leitura e te trava. Pronto. Às vezes eu acho isso terrível, por exemplo. Em termos de usabilidade, isso não Com existe. certeza. Com certeza. Pois a discussão... O marketing de interrupção é quando você tem um portal que você está acessando determinada página do portal, entra um banner assim sobre tudo que você está lendo. Que loucura. Aí você fica procurando onde é que clica para tirar aquilo ali. Quer dizer, uma interferência programada para interromper a sua... Para te aborrecer. Para te aborrecer. E associar o aborrecimento à marca. Fantástico. Mas, olha só, é interessante que essa discussão do jornalismo, né, e tal, ela fica muito atrelada a formatos, né? Como é que se resolve o jornalismo em função de novos formatos, de convergência tecnológica? Agora vem a Smart TV aí, trazendo de uma certa forma também o jornalismo, esse jornalismo gráfico para a tua casa, competindo com os próprios canais de televisão, né? Você vai poder navegar, TV touchscreen, que você vai navegar em casa. E esses aplicativos, Globo Mais, o outro do Estadão que ela falou, eles estão sendo disponibilizados no final do dia, né? Que é exatamente quando se dá maior incidência de consumo de televisão e rede, etc, etc. Né? Mas interessante é que essa ancoragem da discussão do jornalismo, da publicidade nos formatos, me parece ser assim uma miopia nossa. Não sei, o que você acha disso? Mas que não seria um momento assim do jornalismo discutir o que é o jornalismo hoje, não tão atrelado a formatos, mas assim atrelado ao que ele significa. Onde é que termina o jornalismo? Onde é que começa a publicidade? Onde é que começa a publicidade e termina a publicidade e começa o jornalismo? Porque as coisas estão muito misturadas, né? Certos tipos de editorial não passam de publicidade disfarçada, né? Quer dizer, mais ou menos, o que você acha sobre isso? Eu acho que, como tudo, a gente acaba muito preso aos formatos, né? Então a gente fica, mídia impressa, comercial para TV, telejornal, iPad, e na verdade a tendência cada vez maior daqui para frente é uma hibridização de tudo isso e uma convergência, né, de todas essas linguagens. Isso aí é algo que a gente não está muito preparado ainda para, e está meio que esperando para ver o que vai acontecer. Obrigada a todos aí pela presença e parabéns, Agner.